Mulher, você tem muito valor. Você é especial. Não existe outra igual a você. Glória a Deus. Oi, mulheres lindas, paz e graça a todas. Oi, minhas amoras. Um cheiro para vocês, gente, que maravilha, um dia para chamar de nosso dia. Apesar de todos os dias, né, estamos aí, são os nossos dias, mas hoje é um dia especial, né, um dia que muitas pessoas vão chegar em você, vão telefonar, vão enviar mensagem, vão falar parabéns pelo seu dia. Então comemore a força desse dia. Para quem conhece a história, né, por trás, né, desse dia aí que foi decretado o Dia Internacional da Mulher, sabe que é uma história de luta, né, uma história de dor, de sofrimento, né, de morte. Mas, enfim, um dia nosso, glória a Deus pelo nosso dia, assim, decretado, né? Então, feliz Dia da Mulher para todas vocês, mulheres lindas de Jesus, mulheres de força, de garra, mulheres guerreiras, mulheres de fé, mulheres virtuosas, graciosas de Jesus. Deus conceda a você um dia de muita bênção e eu quero neste dia especialmente falar uma palavra de fé e motivação para tua vida, mulher. A gente sabe que existem muitas mulheres que são desvalorizadas, menosprezadas, desqualificadas por ações que elas mesmas propiciam a elas. E também existem mulheres que estão na mesma situação, são desvalorizadas, desmerecidas de tantas coisas porque elas mesmas permitem viver ou estar nessa situação. E eu quero dizer para você que está aí nessas situações parecidas, similares, que você não pode permitir, admitir, aceitar ser desvalorizada, ser desqualificada, ser desonrada pelo fato de ser mulher. Eu quero te dizer que você não é a parte fraca da história. Quem te falou isso está errado, totalmente errado, entendeu? E que você não é a culpada, né, dos grandes erros e problemas da humanidade, não, tá bom? Mentiram pra você. Quero te dizer que você é muito especial e que Deus te deu um valor e uma dignidade ao qual você não pode permitir que ninguém tome isso de você. A gente não precisa de movimentos femininos, ações feministas para dizer que nós somos mulheres e estamos aqui, que nós temos valor e tantas coisas mais. Não, a gente não precisa disso. A gente só precisa aceitar o que nós somos e temos. Um valor dado a nós, concedido a nós pelo Senhor Jesus. A maior agregação de valor, de honra, de dignidade e de respeito dado a nós foi conquistado por Jesus, entendeu? E nós não devemos jamais permitir que ninguém arranque, roube isso das nossas vidas. Olha, quando levaram uma mulher pega em adultério perante Jesus, era para Jesus dar a sentença de morte àquela mulher sim, porque era lei. Mas Jesus não apontou o dedo para os erros daquela mulher, para o pecado daquela mulher, porque Jesus é graça, né? E nesta vida, na tua vida, quantas pessoas te apontam o dedo, te acusam, né? Te acham incapaz de tantas coisas, te julgam não merecer tantas coisas. Quantas pessoas te apontam o dedo, te desvalorizando, te caluniando, desqualificando. Não é mesmo? Mas Jesus não está aí para isso não, viu? Jesus está para te dizer, você é especial. Mulher graciosa, mulher virtuosa, valorosa, você tem um valor muito especial para mim. Jesus não sentenciou aquela mulher à morte, ao contrário. Jesus deu outra
oportunidade daquela mulher viver dignamente e com honra. Honra conquistada por Jesus, dada por Jesus a nós, entendeu? Não permita que arranquem isso de você, mulher, só porque você é mulher, entendeu? Jesus, certa vez, proporcionou um encontro com uma mulher que era inimiga do seu povo, da sua nação, da sua descendência. E Jesus proporcionou esse encontro com aquela mulher. Entendeu? Jesus proporcionou ali o encontro dele com aquela mulher, outrora também rejeitada pela sociedade, desprezada pela sociedade devido à sua conduta de viver, o seu modo de viver em pecado. E Jesus, ele é aquele que abraça, ele não abraça o pecado, mas ele abraça o pecador. E as mulheres outrora, elas levavam uma culpa muito grande, né? É como eu falei há poucos minutos, é como se a mulher fosse um erro, né? A culpa de tudo que há de ruim na humanidade, né? As mulheres antes de Jesus, elas eram consideradas apenas um ser reprodutor, né? Existiam apenas para cuidar da casa e do esposo e tinham que fazer isso com muita... Ai, gente, tinham que fazer isso com muita proeza, porque senão as coisas ficavam ruins para ela. Mas Jesus mudou esse cenário, entendeu? Jesus mostrou valor a nós e agregou valor a nós. Jesus, quando ele proporcionou o encontro dele com essa mulher que era considerada inimiga do seu povo, a mulher samaritana, Jesus falou assim, falou da sede que aquela mulher tinha na sua alma, né? Não era uma sede física, aquela mulher tinha uma sede interna. E Jesus falou assim, eu tenho água para te dar. E se você beber desta água que eu te dou, nunca mais você vai voltar a ter sede. Jesus estava falando assim, mulher, se você experimentar o que eu tenho para te dar, você vai ter uma vida de alegria, você vai ter uma vida de paz, você vai ter uma vida próspera, você vai ter uma vida de felicidade. Você que não sorri, você vai voltar a sorrir. Você vai viver de verdade, entendeu? Jesus conquistou para nós honra. Não permita que tirem isso de você. Jesus certa vez foi entrando em uma cidade chamada Naim. E aí, gente, eu tô caçando alguma coisa para limpar, porque eu tô chorando mesmo. E aí Jesus entrou numa cidade chamada Naim. E aí Jesus se deparou com um cortejo, iam levando um defunto, meu Deus. A viúva de Naim, a Bíblia fala. E havia choro, né? Porque cortejo é normal você chorar, né? A perca do ente querido. E Jesus, quando ele se deparou com aquela situação, né? Aquela viúva chorando, porque além dela ser viúva, agora o seu único filho estava sendo levado para o seu sepultamento, né? Acabou-se as esperanças daquela mulher. Esperança de dias melhores, de uma vida digna, né? Porque a viúva, por ser viúva, já era um certo desprezo que ela ia viver perante a sociedade. Mas Jesus devolveu aquela viúva o filho vivo. Jesus devolveu-nos esperança. Jesus devolveu-nos dignidade. Não admita ser desvalorizada por ser mulher. E o que dizer da mulher do fluxo de sangue há 12 anos? Ai, meu Deus, há 12 anos aquela mulher não sabia o que era viver em sociedade, em família. Desprezada, humilhada, considerada não digna de viver entre os seus e na sociedade em geral. Mas aquela mulher teve uma atitude de fé e tocou em Jesus. E quando ela tocou em Jesus, a Bíblia diz que no mesmo instante ela recebeu a cura. No mesmo instante. Gente, só um minutinho aqui. Para aí. Ai, amém. Glória a Deus. No mesmo instante ela recebeu a cura. Sabe o que é isto? Fé. E Jesus fala que quando a gente tem fé, não é só você dizer eu tenho fé, não. É você ter atitude. Você tem fé, mulher? Demonstra isso.
né? Se preze, se ame, sabe? Veja o seu valor, tenha uma atitude de mulher vencedora. Levante a cabeça. Levante a cabeça, olhe para si e fale: eu sou uma mulher porque Jesus me fez assim. E mais do que isso, Ele me deu honra, dignidade e valor. Não permita que criatura nenhuma queiram te provar o contrário disso. Não permita, tá? A Bíblia está cheia de situações onde demonstra que Jesus deu-nos valor, honra e dignidade. Outrora que não tínhamos pela sociedade, mas Jesus devolveu a nós, deu, mostrando-nos o quanto somos especial para Ele. Aí eu quero te dizer o seguinte: se Jesus já fez isso por nós, se Jesus já demonstrou e provou isto a nós, por qual razão você vai aceitar o contrário? Não permita que homem nenhum, seja namorado, seja marido, filho, parente, pessoas em geral, nem potestades do inferno te desqualifique. Jesus já conquistou valor, dignidade e honra para nós. Nós somos abençoadas. Olha, o salmista diz que a mulher sábia edifica a casa, né? Eu gosto desse versículo, né? O homem tem a força braçal, né? Mas nós temos a sabedoria de edificar, de construir, levantar, erguer, dar a base, a solidez. Ai, coisa boa ter Jesus na vida, minhas queridas. Tá bom? Então é isto que eu quero te dizer.